queria contar um pouco para vocês como que a experiência do desenvolvimento local se deu na FINEP. Quer dizer, tradicionalmente, a FINEP tem uma missão múltipla, né? Ela tem uma missão de tanto intervir com projetos de pesquisa, com recursos não reembolsáveis de projetos de pesquisa, como ela trabalha diretamente com a empresa buscando sempre inovação. Né? A missão da FINEP é a inovação. Né? Então, a FINEP na década de 90, ela trabalhava com questão local. A gente podia dizer que o grande guarda-chuva era o arranjo produtivo local. Né? A gente trabalhava com empresas, então a gente incentivava a existência de arranjos produtivos locais e, ao mesmo tempo, incentivava estudos sobre isso. Isso é uma área mais focada para a área da empresa. A partir do novo século, a FINEP, dentro de uma área, começou a se constituir na FINEP uma área específica para apoiar tecnologias para o desenvolvimento social. Quer dizer, tirar um pouco a empresa como foco e ir para a sociedade, para uma tentativa de solução dos problemas sociais. Na constituição dessa área, de novo, surgiu a questão do local. Aí o local tratado nessa área já era um local diferente do que era tratado no arranjo produtivo social, arranjo produtivo local. Vamos tentar ir diretamente na sociedade, buscando o protagonismo da sociedade. Inicialmente a gente teve duas estratégias, né? A gente pensando no local propriamente dito, né? No desenvolvimento local. A gente trabalhou com com projetos pontuais e demonstrativos, como é o caso do projeto de Cidade de Deus. Né? Uns que tratam dessa forma que o projeto Cidade de Deus trata, que é uma forma que tenta criar uma agência local, quer dizer, uma agência de desenvolvimento local, quer dizer, a gente forçar o protagonismo mesmo, né? Dar instrumentos para o protagonismo, desenvolver o protagonismo, dar instrumentos para uma determinada comunidade. A gente trabalhou com projetos que viam mais a questão da questão digital, da tecnologia digital. A gente teve projetos que a gente trabalha com metodologias de creche, entendeu? Mas vendo sempre o elemento local. Todos esses projetos que a gente pode ver o elemento local, quer dizer, o território, né? A gente pensando o local como território. Alguns eram típicos de desenvolvimento local e outros trabalhavam com temas afetos do desenvolvimento local. E além disso a gente teve então esses foram vários projetos que a gente pode dizer de pontuais, que eram experimentos. A gente estava testando, né, pesquisa aplicada, com metodologias como o Itamar falou, da gente ter resultados em relação ao desenvolvimento local. Simultaneamente a gente tinha um programa mais estruturado, que aí a gente estava investindo num tema específico do desenvolvimento local e numa saída específica. E aí a gente fez vários experimentos dentro desse programa que também dá outro tipo de resultado. Então a FINEP tem os resultados dos desenvolvimentos desses projetos pontuais e tem desse mais estruturado, que é o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, né? Que é dentro do campo da economia solidária. A gente começou a apoiar uma série de experiências inicialmente nas universidades públicas e depois se expandindo, né, que a saída seria a incubação de empreendimentos, que seria assessoria para a incubação de empreendimentos solidários nas comunidades e sempre visando o protagonismo e autonomia. Né? A terminologia que se usa na incubação de empresa é graduação. Né? Na economia solidária, na incubação de empreendimentos solidários, a gente não usa muito esse termo, mas é algo como fosse graduar. Né? De cada vez as empresas E isso vai trazendo resultado. Né? A FINEP ela nunca vai retentar, ela não pode resolver o problema na escala real dela, ela não tem recursos para isso, nem é o papel dela. Ela busca soluções e busca tentativas, tentando avaliar essas tentativas. Os comentários do Hélio, por exemplo, isso aparece claramente na nossa pesquisa, as questões que o Hélio levantou, né? A questão da participação do poder público. Né? Quando, por exemplo, nas incubadoras de cooperativas populares, né, que a gente pode fazer claramente comparações, porque umas vão... os recursos são mais ou menos parecidos, a metodologia é próxima e a gente vê resultados diferentes. Né?
a fase com o Cunca está fazendo uma avaliação grande dessas experiências. Uma coisa que a gente vê claramente é como o envolvimento do poder público ele garante o sucesso, ele garante e potencializa o sucesso, né? Quer dizer, quando há um envolvimento maior das prefeituras, né, que é o agente local, são as prefeituras, quando há um envolvimento maior das prefeituras, o potencial de ter resultados maiores e com um efetivo um resultado assim, que não seja um resultado simplesmente de organização, mas um resultado maior de desenvolvimento, de potencialização, inclusive com as próprias prefeituras usando aquilo e incorporando nos seus próprios programas, o que acontecia, o que não é difícil. E claro, o grande problema nisso é a descontinuidade administrativa. Como o programa funciona há um tempo grande, isso ficava claro, né? Quando havia uma descontinuidade administrativa e o que ele falou, né? Quer dizer, a pressão de você continuar, isso funciona em alguns casos e em outros casos não funciona. Depende da correlação de forças. A correlação de força no local, né? Tem momentos que uma prefeitura que inicialmente não era favorável acaba incorporando, e tem outras que acabam de nenhuma forma aceitando, né? Isso depende isso é o aprendizado do local, né? O local exatamente é isso mesmo. Então a gente, né, todas as experiências que a FINEP faz, elas são avaliadas, elas têm resultados, a gente tenta divulgar os resultados, tenta formatar de alguma forma para isso poder ser reaplicado, né, para o que a gente aprende com esses projetos, de certo, de errado, né, pesquisa científica é assim, né, às vezes um resultado interessante de uma pesquisa é que aquilo não dá certo, né? Então, isso é importante para a gente. Uma experiência importante para a gente, que a gente sabe, quando há um envolvimento, quando não há um protagonismo das comunidades e quando há um envolvimento, o protagonismo das comunidades, e quando o envolvimento não é local, mesmo do grupo de acervo, vou dar um exemplo claro, se a USP tentar ajudar um trabalho, é diferente da USP ajudar um trabalho em São Paulo, ela tentar ajudar um trabalho no Rio Grande do Norte. Quando a USP está em São Paulo, ela está articulando com as comunidades lá, né, o protagonismo das comunidades e a USP participa, isso é uma coisa. Mas o Itamar, ele trabalha com a Cidade de Deus. Não dá para o Itamar trabalhar com um grupo, eu tentar fazer um trabalho aqui com o Itamar na Amazônia. Então a gente precisa. Isso foi o envolvimento mesmo da assessoria, mesmo do grupo técnico, a importância disso ser local. Tanto pelo envolvimento quanto pelo custo, né? Você não vai financiar um projeto onde 70% é passagem, né? E a gente teve experiência que mostrava isso claramente. Poxa, a USP vai trabalhar, que bacana, ela vai fazer uma atividade e você vê que isso muitas vezes isso é um problema, né? Então isso foi um aprendizado. Todos esses projetos são avaliados, né? Ou o projeto em si ele traz no bojo uma avaliação, como é o caso da Cidade de Deus, ou outros que têm projetos para avaliar os projetos. Você tem isso sistematizado em algum lugar? Não. A gente tem algumas coisas, você pode entrar em contato com a gente. Tem a página do Proninc, que é uma página desenvolvendo pelo grupo de avaliação, que é o grupo do Cunca. Tem uma série de informações lá, dados objetivos, né? Em relação à avaliação e não projeto de iniciativa, a gente tem um projeto que é só de avaliação geral, que é um projeto do Márcio Portman, antes dele entrar, tá? Antes dele ir para o IPEA, ele fez um projeto financiado por nós, onde ele comparou iniciativas públicas, iniciativas de políticas públicas em várias cidades de periferia, comparando principalmente periferia de São Paulo e periferia do Rio, né? Esse livro tem uma publicação, tá? Esse livro tem uma publicação que a gente pode, quem tiver interesse também pode falar comigo, eu acho que a gente pode disponibilizar essa publicação, e se isso tiver também de meio eletrônico também eu passo o site para você.